Muito boa noite, comunidade. É um prazer poder chegar mais uma vez aos ouvidos desta comunidade aqui presente. Convidamos você a apagar a luz, se puder fazê-lo, se estiver no transporte público ou em seu carro, tente por um momento se deixar levar e mergulhar neste mundo do sobrenatural, no mundo desta comunidade. Começamos. Meu nome é Leandro Castro e lembro da minha infância com muita alegria e sossego ao lado de meus progenitores. Não me faltava nada e eu frequentava uma boa instituição de ensino. Os verões eram de viajar para algum lugar e me recordo de um desses verões com muita nitidez, pois ele me colocou frente a uma realidade muito distante de tudo que eu conhecia até hoje. Já adulto, essa experiência me afeta de várias maneiras. Aconteceu durante um desses verões, quando meus pais não podiam pagar por uma viagem devido à enfermidade da minha mãe, que gerou muitos gastos. Ainda assim, eles queriam que eu passasse alguns dias com meus avós para ficar sob os cuidados deles. Numa manhã saímos para um lugar que eu já conhecia, mas do qual lembrava vagamente. Eu estava animado para passar as férias com meus avós, especialmente no vilarejo rural do interior de Minas Gerais, onde meu pai havia nascido. Aos 10 anos, a aventura de explorar novas paisagens, costumes e tradições me enchia de emoção. Desde o momento em que cheguei, fiquei fascinado pela beleza natural que rodeava o lugar, assim como pela paz que se respirava no ar. Era algo muito diferente do que estava acostumado. Dias ensolarados se tornaram tardes douradas, enquanto eu absorvia as histórias que me contavam meus avós e outros idosos sobre o passado do vilarejo. Essas terras e montanhas que se viam ao longe guardavam muitos segredos misteriosos, embora não acreditasse muito nessas coisas. Eu gostava dessas conversas. Também desfrutava das comidas tradicionais, dos passeios pelos campos verdes a cavalo com meu avô, e o que dizer das noites estreladas que pareciam sair de um conto de fadas. No entanto, algo estranho começou a chamar minha atenção. Ocorreu um momento sem explicação durante um desses dias em que fez muito calor, e depois de uma tempestade que causou um deslizamento de terra, o clima mudou para um tom sombrio. As nuvens cinzas da temporada de chuvas haviam chegado àquela região. Não apenas o ambiente mudou, mas a atitude das pessoas trabalhadoras tornou-se mais apressada. Tudo ficou estranho por alguma razão desconhecida. Assim que o sol começava a se pôr no horizonte, as pessoas do vilarejo começavam a se recolher em suas casas, fechando portas e janelas. Meus avós, que durante o dia haviam sido tão acolhedores e abertos, tornaram-se relutantes e começaram a fechar portas e janelas com pressa. Eu não conseguia entender por que essa súbita transformação na atitude de todos, mas especialmente nos meus avós. Uma tarde, enquanto o sol começava a atingir o céu de tons avermelhados e alaranjados, fui perguntar aos meus avós sobre esse estranho comportamento. O velho, com um olhar sombrio nos olhos, suspirou antes de responder, contando que o vilarejo tinha um segredo que foi transmitido de geração em geração. A cada certo tempo, na época de chuvas, algo chegava às suas montanhas. Todos tinham que se manter em alerta, e ao cair da noite, a escuridão se apoderava do lugar. As pessoas se refugiavam em seus lares por uma razão misteriosa. Intrigado, eu escutava atentamente enquanto meu avô continuava. Nesse momento, chegaram alguns vizinhos com quem eu brincava e cujos pais tinham ido para uma colheita. Eles haviam sido deixados aos cuidados da minha avó. Apenas nos sentamos para escutar a história que eu desconhecia. Segundo ele, muitos anos atrás, no vilarejo e nessas terras, foi o local de algumas bruxas malvadas. Elas usavam seus poderes sômbrios para semear o terror na comunidade ao raptar crianças, mas os antepassados dos moradores conseguiram enfrentá-las, banindo-as das terras e aprisionando a líder em um lugar oculto em uma floresta próxima. Havia rumores de que, com o passar dos anos, ela havia escapado do seu confinamento e rondava as montanhas, embora ninguém a tivesse visto. Corriam histórias de que havia causado mortes. Por essas razões, todos se recolhiam em suas casas e continuariam a fazer isso até passar a época de chuvas, pois era quando mais se sentia algo estranho no ambiente. Fiquei sem fôlego com a explicação. As histórias de bruxas pareciam sair dos contos que eu gostava de ler, mas agora pareciam ganhar vida nesse lugar misterioso. À medida que a conversa continuava, compreendi que o vilarejo ainda sentia o peso do passado e a crença na maldição das bruxas ainda afetava as pessoas. Embora eu não acreditasse muito no que diziam, achava fascinante. Essa noite, apenas fiquei jogando com-os até a hora de dormir.
Enquanto fazíamos isso, João Manuel, que era da minha idade, sugeriu em voz baixa que saíssemos à noite. Devíamos investigar se a história da bruxa era verdadeira. Ele já havia combinado com outros amigos de se encontrar em um galpão para ir até um lugar na montanha em busca de respostas e, quem sabe, ver a bruxa. A vontade de aventura e a falta de juízo venceram, e eu topei. Saímos de madrugada para nos encontrar, e íamos fazer tudo em silêncio. O irmão mais novo do Miguel, que devia ter uns 6 anos, também insistiu em ir, mas o João não queria que ele fosse, porque o moleque era espertinho e ameaçou contar para os meus avós se a gente não deixasse ele ir junto. Então, não tivemos outra opção a não ser aceitar que ele fosse. Esperamos que os avós estivessem dormindo e saímos silenciosamente pela cozinha. Tomamos o caminho até o galpão e de lá para a montanha próxima. Meu coração batia forte enquanto nos adentramos na colina. Aquele lugar, além de abandonado, era enigmático. Segundo mencionavam os vizinhos, a luz da lua mal conseguia se filtrar através da densa folhagem das árvores, criando sombras ameaçadoras que se moviam ao nosso redor à medida que avançávamos. Nossos vizinhos, um grupo de garotos tão valentes e imprudentes quanto nós, nos acompanhavam nessa busca misteriosa. Um deles era o feroz e mal-educado Raimundo, com olhos cheios de determinação. Mostrou uma pistola que havia trazido consigo. Ele havia roubado de seu pai, embora estivesse descarregada. Sua mera presença adicionava um toque arrepiante de realismo à nossa missão. Ficamos impressionados com o saco cheio de balas, mas também compreendemos que estávamos dispostos a ir a qualquer extremo para descobrir a verdade por trás da lenda da bruxa. O caminho pela montanha era estreito e acidentado. À medida que avançávamos, a cabana abandonada surgia no horizonte. Seu aspecto desgastado e desolado transmitia uma sensação de antiguidade e abandono, tanto que nos arrepiava por inteiro. Quando finalmente chegamos à entrada da cabana, era como se o próprio lugar estivesse tentando nos repelir. Podíamos sentir uma estranha e densa energia que pesava de fato, fazia respirar com dificuldade. Minha lanterna iluminou o interior escuro e empoeirado, revelando paredes rachadas e móveis cobertos por teias de aranha. O ar estava carregado com um cheiro de mofo e mistério. Os demais apenas entraram um pouco em busca de pistas. Apesar da tensão no ambiente, o grupo avançou com determinação. Cada passo quebrava o silêncio. Revisamos cada canto em busca de qualquer vestígio que confirmasse a presença de uma bruxa. João, sempre corajoso, olhou um canto escuro e encontrou um velho caldeirão cheio de gordura e o que pareciam ser restos antigos de pele cozida. Isso nos fez sentir como se estivéssemos mais perto de descobrir a verdade por trás da lenda. Mas justo quando parecíamos estar nos aproximando de uma resposta, um súbito vento frio varreu o recinto e apagou nossas lanternas. O medo nos fez gritar nervosos. Recuamos no meio de gemidos e risadas nervosas na escuridão total. Sentimos que algo estava se movendo ao nosso redor, estava do lado de fora da casa. Era algo que não podíamos ver, mas sim podíamos sentir. Transmitia uma espécie de sensação opressiva que nos assustou muito, especialmente a mim, que não entendia nada do que estava acontecendo. Cheguei a sentir muito medo, não apenas ter me metido em problemas, mas que as histórias fossem verdadeiras e estivéssemos enfrentando algo além da nossa compreensão e alcance. As vozes nervosas se tornaram gritos abafados enquanto tentávamos encontrar nossas lanternas. Ao acendê-las de novo, nossos olhares se encontraram numa mistura de medo e ansiedade. Não sabíamos se tínhamos despertado a bruxa ou se eram apenas nossos próprios medos brincando com nossas mentes. Decidimos que era hora de recuar. Deixamos a cabana com o eco de nossos passos e risadas nervosas ressoando. Mas, de repente, o grito de João nos atravessou como uma facada. Miguel não nos acompanhava, ninguém tinha percebido que ele não seguiu a gente, e não me lembrava de tê-lo visto quando saímos correndo do lugar. Apenas viramos e corremos de volta à cabana onde o tínhamos visto pela última vez, mas ele não estava em lugar algum. A escuridão da floresta parecia se fechar ao nosso redor enquanto buscávamos qualquer vestígio dele. Os minutos passavam como horas, e o medo acabava com a incerteza. Nossos olhos se fixaram nas velas acesas do que tinha sido a cozinha da casa abandonada. Elas não estavam lá antes. Nos deixou pensativos e com medo. Algo estava errado, ao nos darmos conta de que tínhamos deixado tudo às escuras quando saímos. Não havia forma de que essas velas se tivessem acendido sozinhas, o que significava que havia alguém mais na casa.
Raimundo, com as mãos trêmulas, tentou tirar as balas do saco em uma tentativa de carregar a pistola, mas a má sorte parecia se agarrar a nós. Todas se derramaram no chão, rolando em todas as direções, devido ao nervosismo. O som metálico das munições caindo no chão parecia ser o eco do nosso próprio medo, enquanto Raimundo tentava desesperadamente carregar a pistola. O vento parecia soprar com mais força no exterior, e as sombras se moviam como criaturas vivas. Mas então, perto da porta, emergiu a figura que tínhamos estado temendo. Era a bruxa da montanha. Sua aparência era tudo o que tínhamos imaginado e mais. Vestia farrapos escuros que se agitavam ao redor de sua figura espectral. Sua pele estava pálida como a lua e seus olhos brilhavam com uma malícia profunda. Em sua mão sustentava um bastão adornado com símbolos que pareciam arder em uma luz inquietante. Nossos corações batiam descontrolados, enquanto a bruxa nos olhava com um sorriso através da escuridão. Suas palavras eram sussurros que atravessavam nossa mente, enchendo nossos pensamentos com um terror enorme. Nos sentíamos presos em seu olhar, incapazes de mover um único músculo. Foi então que Raimundo, com uma coragem que nunca antes tínhamos visto nele, finalmente conseguiu carregar a pistola. O estrondo do disparo ressoou na pequena sala, mas a bruxa parecia imune ao ataque. Uma risada escura e retorcida encheu o espaço. Enquanto sua figura começava a dissipar-se como uma espécie de fumaça, nos deixou uma sensação de que nunca tinha estado ali. O caos se apoderou de nós enquanto os gritos e sussurros ressoavam na cabana. Raimundo, com lágrimas nos olhos, lutava para recarregar a pistola com uma mão trêmula. Além disso, na escuridão da noite, podíamos escutar mais risadas retorcidas e movimentos que pareciam fazer ranger a estrutura da casa. O barulho do vento mexia com nossa cabeça, os meus medos me inundavam enquanto me agarrava à lanterna, buscando desesperadamente qualquer vestígio de Miguel lá fora. A escuridão parecia ganhar vida e cada sombra se convertia em uma ameaça. E então, justamente quando tudo parecia perdido e eu sentia que o terror estava me envolvendo por completo, escutamos gemidos e uma voz que se queixava e parecia emergir de algum lugar perto de nós. A lanterna iluminou um canto escuro e revelou Miguel escondido no caldeirão cheio de gordura. Estava coberto da substância pegajosa e mal podia se mover dentro dela. A surpresa e o alívio se misturaram entre nós, enquanto João o ajudava a sair do caldeirão. Seus olhos estavam esbugalhados pelo medo e suas palavras não saíam direito pelo pânico que sentia. Afirmava que tinha sido a bruxa que o colocou ali para cozinhá-lo em banha. Não perdemos tempo e abandonamos a cabana em uma corrida frenética. Nossos pés batiam no solo com uma urgência desesperada. Lá fora, na escuridão, as risadas sinistras continuavam nos perseguindo, como se nos estivessem chamando entre as sombras. Levantei o olhar e na penumbra do céu noturno vi algo se mover, algo que parecia dançar no ar como um pássaro negro. Era um urubu enorme. Terminamos correndo sem fôlego pelo caminho de volta ao vilarejo. A risada retorcida continuava nos acompanhando. A bruxa estava nos perseguindo. Quando alcançamos as bordas do vilarejo, a escuridão e o perigo pareceram se dissipar. Apenas nos detivemos, ofegantes e suados, enquanto nos enfrentávamos à noite que havia deixado uma marca para sempre em nossas almas. Miguel estava salvo e completamente sujo de gordura. A cabana abandonada ficou para trás, mas seu mistério e a presença da bruxa persistiram em nossas mentes. Aprendemos que a curiosidade podia desencadear horrores inimagináveis e que as sombras podem ocultar segredos impossíveis de compreender. A partir dessa noite, a floresta e seus segredos se converteram em uma advertência constante de que algumas coisas devem permanecer na escuridão onde pertencem. Aquele verão mudou minha vida para sempre. Ao voltar, pude ver as coisas de outra maneira. E meu avô, antes de se despedir, me deu uma bênção, não sem antes me alertar para não voltar a olhar no oculto e andar pelo caminho reto, algo que acredito ter tentado fazer ao longo da minha vida. Se você gostou desses relatos assustadores, por favor deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E lembre-se, quanto mais fundo você olha, mais o vazio olha de volta para você.